Olá, eu sou o Lorival Santana, você está no Us News Terra e nós estamos com o sociólogo Ricardo Abramovay, titular da Cátedra Josué de Castro da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo e que está lançando o livro Infraestrutura para o Desenvolvimento Sustentável da Amazônia. É sobre isso que nós vamos começar conversando com o Ricardo. Ricardo, qual é a discussão hoje sobre a questão da infraestrutura na Amazônia? Ela, de certa forma, responde a uma discussão que está acontecendo no mundo todo. Em 2014, houve um documento muito importante feito por diversas personalidades do multilateralismo global, que teve muito impacto. E a essência do documento era a seguinte: entre 2015 e 2030, o mundo vai investir 94 trilhões de dólares em infraestrutura. Dependendo de que infraestrutura é essa, nós temos alguma chance ou não de vitória na luta contra as mudanças climáticas. Esse documento teve uma grande influência sobre tudo o que aconteceu depois, Acordo de Paris, etc, etc. Para a Amazônia, essa discussão é fundamental porque a infraestrutura concebida, instalada e planejada para a Amazônia até aqui é uma infraestrutura que se volta fundamentalmente para logística de exportação de commodities agrícolas e minerais e quase nada, de maneira impressionante, despreza as necessidades reais vividas pela população e pelas atividades econômicas que acontecem na região e que não estão ligadas aos setores minerais e agroexportadores. Então, esse trabalho surgiu vindo de uma demanda do Grupo de Trabalho Justiça Socioambiental, que reúne mais de 50 organizações não governamentais, em torno da pergunta: qual a infraestrutura necessária para o desenvolvimento sustentável da Amazônia? E a resposta que eu dei, baseado na literatura internacional, porque está havendo uma transformação no mundo. Você pega o plano Biden, por exemplo, e inclusive a lei agora de combate à inflação do Biden está toda voltada para o fortalecimento da infraestrutura de renováveis, da infraestrutura de fabricação de microchips, para que os Estados Unidos deixem de ser dependentes da China na transição energética. Quer dizer, o mundo está totalmente voltado para a transição energética. Como é que isso se traduz para a Amazônia? Nesse livro, eu abordei 5 dimensões fundamentais da infraestrutura para a Amazônia. A primeira delas deveria ser óbvia para qualquer latino-americano. A floresta amazônica é a mais importante infraestrutura do continente. No Brasil, em particular, é ela que fornece a água necessária para as nossas hidrelétricas, é ela que permite, que funciona como uma espécie de ar refrigerado para todo mundo, é ela que responde pela chuva, da qual depende a agropecuária brasileira e, de alguma forma, de outros lugares do continente também. E o dado mais impressionante, Lorival, é o seguinte: se a floresta amazônica contém uma quantidade, armazena uma quantidade de carbono que varia entre 550 e 730 gigatoneladas de equivalentes a gases de efeito estufa. Quem está nos vendo e nos ouvindo diz: bom, e daí? O que isso quer dizer? Isso quer dizer algo entre 10 e 15 anos das emissões globais de gases de efeito estufa. Isso significa que, se nós destruirmos ou deixarmos destruir a floresta amazônica, e destruir a floresta amazônica não se conta no momento em que você cortar a última árvore, não é assim. Se conta que vai chegar, está chegando, nós estamos nos aproximando, nós não chegaremos nisso,
porque nós somos uma sociedade madura, democrática, e não vamos deixar chegar nisso. Mas se nós continuarmos no ritmo de desmatamento em que nós nos encontramos, a floresta atinge um grau de desmatamento em que ela deixa de ser de armazenar gases de efeito, de armazenar carbono e de captar gases de efeito estufa e passa a emitir. Em algumas regiões da floresta, os estudos da professora Luciana Gatti mostram isso já está acontecendo, mas é possível reverter. Então, se nós deixarmos destruir a floresta, é todo o esforço global de luta contra as mudanças climáticas que terá sido perdido. Claro que nós não vamos deixar isso acontecer. O Brasil democrático vai vencer a destruição e as quadrilhas que hoje atuam no desmatamento da Amazônia. Então, a primeira dimensão... Diga. Considerar a natureza, a floresta, como uma infraestrutura também é uma questão de uma forma de atrair recursos internacionais e nacionais para a preservação da floresta? Esse é o eixo condutor do seu argumento? Sem dúvida, sem dúvida. Eu não ponho ênfase nisso no livro porque eu apresento a floresta como infraestrutura. Agora, é fundamental que haja uma cooperação internacional na manutenção da floresta, como, aliás, estava havendo. O Fundo Amazônia representa exatamente isso. É um fundo no qual estados, até prefeituras, organizações não governamentais, mas foram fundamentalmente os estados, apresentam projetos que são julgados por uma comissão de especialistas, não são julgados pelo BNDES, são julgados por especialistas independentes, e aí sim são implementados. E o fundo aumenta à medida que você consegue sucesso no combate ao desmatamento. Quer dizer, não é assim, me dá o dinheiro e depois eu vou combater o desmatamento. Não, você combate o desmatamento e conforme você avança, os recursos do fundo avançam. A grande novidade que está sendo colocada agora nesse sentido é que está sendo elaborada por diversas organizações brasileiras e latino-americanas um projeto para juntar a Amazônia, Bacia do Congo e as florestas asiáticas, ou seja, as 3 grandes formações florestais tropicais do mundo, no sentido de mostrar ao mundo que é fundamental preservar essas florestas e que, portanto, são necessários investimentos públicos e privados para que essa preservação seja feita. Agora, os investimentos privados não virão e os públicos derreterão se a tolerância e o incentivo ao desmatamento persistir. Mas, felizmente, a sociedade civil brasileira não vai permitir que isso aconteça. Na Colômbia, nós temos essa sorte, digamos assim, essa coincidência, o que aconteceu, a vitória de Petro e de Francia Márquez na Colômbia, dá a oportunidade de que sejam reunidas as duas das maiores potências ambientais do planeta, no sentido de diálogo com a comunidade internacional para atrair esses investimentos. Então, isso é fundamental. Então, essa é uma primeira dimensão da infraestrutura. A segunda dimensão da infraestrutura, Lorival, tem a ver com algo que nos Estados Unidos, logo no início do governo Biden, foi chamado de economia do cuidado e que, infelizmente, em função das discussões no Congresso, etc., acabou sendo, de certa forma, abandonado. Logo que Biden foi eleito, houve um movimento muito forte, e como a eleição do Biden dependeu muito dos movimentos sociais, e sobretudo dos movimentos sociais negros, houve uma pressão muito forte para investimentos no bem-estar da população, e sobretudo da população mais pobre, e da população de cuidadoras e cuidadores, sobretudo de crianças e idosos. E a infraestrutura para isso estava muito deficiente. O resultado dessa deficiência é que as mães não podiam fazer parte do mercado de trabalho, tinha uma série de resultados macro muito danosos para a economia americana. Na Amazônia também, no Brasil também, mas especialmente na Amazônia, nós precisamos
dos investimentos da economia do cuidado, em creches, em cuidado com as pessoas, em saneamento básico. Nós estamos vivendo uma situação que o garimpo está levando à poluição de cursos d'água, o que é inadmissível, populações florestais que estão sendo obrigadas a instalar equipamentos para poder tomar banho, porque não dá para tomar banho na água do rio por causa do mercúrio, etc. Enfim, essa é uma segunda dimensão da economia do cuidado que tem que ser levada em consideração. A terceira dimensão da economia do cuidado é a instalação de um conjunto de dispositivos e equipamentos voltados a melhorar a vida das populações extrativistas e dos pequenos municípios da Amazônia. Do que eu estou falando? Hoje, a mobilidade e a energia elétrica das populações interioranas da Amazônia depende fundamentalmente de óleo diesel. E o óleo diesel na Amazônia é muito, muito mais caro do que o óleo diesel em São Paulo ou no Rio de Janeiro. Então, o livro propõe algo como assim, uma iniciativa tipo DARPA norte-americana, se fixar uma meta e convocar os cientistas para em 2 anos resolver isso, e lá eles são bons em fazer esse negócio, alguma coisa desse tipo, para emancipar a Amazônia de sua dependência do diesel. Isso é perfeitamente possível, tecnicamente falando, mas precisa de um esforço concentrado nessa direção. Isso vai permitir que as crianças possam estudar de maneira contínua, vai permitir que os transportes sejam agilizados, isso exige inovações tecnológicas na área de eletrificação do transporte fluvial, que não é trivial. Enfim, então tem uma série... Além disso, você precisa de equipamentos que permitam melhorar a maneira como os produtos da floresta são industrializados e embalados, por exemplo, tá certo? São produtos frágeis que estragam. O resultado disso é que as comunidades produtoras ficam muito frequentemente na mão de intermediários que dispõem desses equipamentos e que, evidentemente, pagam aos produtores muito menos do que eles receberiam se eles tivessem esses equipamentos. Internet de alta qualidade, o que é possível hoje de maneira descentralizada, isso é fundamental. Então, essa infraestrutura para permitir que a economia da sociobiodiversidade florestal, a famosa bioeconomia, possa se desenvolver, essa bioeconomia não vai se desenvolver se ela não for objeto de uma infraestrutura voltada a esse objetivo. A quarta dimensão da infraestrutura é imaterial, são marcas de qualidade, é o atestado que as pessoas precisam ter de que aquele produto é realmente um produto que vem da Amazônia, que vem de comunidades e que tem qualidades. Essa dimensão imaterial da infraestrutura, ela se traduz no nosso comportamento cotidiano de compra, mas no que se refere a produtos da Amazônia, ela é ainda mais importante porque ela vai certificar o consumidor sobre o que ele está fazendo. Por fim, nós temos que lembrar, e isso é algo que muitas vezes fica esquecido nas discussões, tanto brasileiras como internacionais a respeito da Amazônia, que na Amazônia vivem 28, quase 29 milhões de pessoas, 2/3 das quais em sedes de municípios ou em regiões metropolitanas. Belém e Manaus somadas são 6 milhões de pessoas, quase, 5 milhões e meio, quase 6 milhões de pessoas. Aí, se você somar Santarém, enfim, vários municípios. Então, você tem uma população que vive em cidades e sedes de municípios e que tem os piores indicadores sociais do país. Os piores indicadores sociais do Brasil hoje não estão no Nordeste, estão na Amazônia, em termos de educação, de saúde e, sobretudo, de trabalho. A porcentagem de jovens entre 18 e 34 anos que não estudam e não trabalham na Amazônia é muito superior a essa mesma porcentagem no Brasil. A formação
técnica profissional no Brasil, que já é precária, 5% das pessoas que não vão para a universidade têm formação técnica profissional, na OCDE esse número é de 42%, na Amazônia não chega a 2%. O resultado é que essas pessoas que estão na cidade e que possivelmente poderiam trabalhar em vários tipos de serviço, tá certo? Não tem habilitação, não tem formação para isso. E a agricultura na Amazônia não vai absorver essa população. A mão de obra da agricultura da Amazônia é uma mão de obra declinante. Talvez o reflorestamento represente uma oportunidade importante de emprego para essas populações. Regeneração florestal é algo que gera bastante emprego. A agricultura, ao contrário, ela gera pouco emprego. Existe um estudo que diz que gera um emprego por meio hectare, né? O reflorestamento e a regeneração florestal. Exatamente. Há uma perspectiva de regeneração intensiva, enfim, séria da Amazônia, com um horizonte de criação de 2,5 milhões de empregos. E são empregos que exigem habilitação, porque uma coisa que a gente tem que, quando a gente pensa a Amazônia não pode ser pensada independentemente do Brasil. E o Brasil é um país que deve à sua população a ruptura com seu passado escravista, no sentido de que o trabalho no Brasil é frequentemente subvalorizado. Numa região como a Amazônia, ele é ainda mais subvalorizado. E essa subvalorização, óbvio que não existe solução simples para isso, não adianta a gente apontar o dedo para cá ou para lá, mas ela exige formação profissional séria das pessoas desde a primeira idade. Daí a importância da economia do cuidado e da infraestrutura da economia do cuidado também para a Amazônia. Então, essas 5 dimensões é que são centrais para repensar a infraestrutura da Amazônia. Esse é o Ricardo Abramovay. A gente está chegando ao final do primeiro episódio, a primeira parte da nossa conversa. A gente ainda tem, felizmente, mais 2 episódios que vão ao ar na terça e na quinta-feira para a gente desdobrar e entender de forma mais prática esses conceitos. Ricardo, nos vemos na terça. Obrigado. Um abraço.